Todas as coisas. Então, nós vamos ler com a ajuda de Deus, que o Senhor colocou no meu coração, a palavra de hoje em São Mateus 9, a partir do versículo 9. Os irmãos que estão nos ouvindo em suas casas, pelo celular, pelo YouTube ou no carro de alguma forma, entra em comunhão com Deus. Nesta noite que o Senhor tem uma palavra para falar ao coração dos irmãos. Eu estou bastante nervoso, querida Irmandade, porque é uma responsabilidade muito grande. Eu estarei falando aqui, eu sempre preguei para 5, 6, 8, no máximo 10, 20 pessoas. E aqui eu tenho certeza que o Espírito de Deus nos moverá, e eu estarei pregando a palavra 5 mil, 10 mil, assim quanto Deus permitir que a internet alcance. Então, vamos começar a leitura com a ajuda de Deus, São Mateus 9, do versículo 9 ao 13. O título diz assim: A vocação de Mateus. Eu quero dizer que a Irmandade, que é uma emoção muito grande, está aqui pregando a palavra de Deus, aqui no Alphaville. Santo Deus, quem diria? Eu, um humilde servo de Deus, mas Deus sabe de todas as coisas. Podemos começar? A vocação de Mateus. Está escrito também essa palavra, irmãos, em Marcos 2, 14 ao 17, em Lucas 5, 27 ao 32. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Até aqui. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Amados, o irmão que de alguma forma alguém falou para ele que ele não tinha mais jeito, que ele não tinha mais salvação. De alguma forma, irmão, lá no passado alguém falou assim: você pecou para a morte, você não tem mais jeito. Por esta palavra, querido irmão, querida irmã, Deus te garante